Existe uma ideia equivocada sobre inteligência artificial, a de que máquinas pensam, mas elas não pensam, elas aprendem. E aprender não é exatamente o que você imagina. Para entender como uma máquina aprende, talvez seja melhor começar por algo mais familiar, uma criança, porque aprender é, antes de tudo, um processo de repetição. Imagine uma criança vendo um cachorro pela primeira vez. Ela não sabe o que é aquilo, não existe conceito, não existe definição, existe apenas exposição. Você aponta e diz, isso é um cachorro, depois outro, e outro, e outro, diferentes tamanhos, diferentes cores, diferentes formas. No começo, tudo é confuso, mas aos poucos, a criança começa a perceber padrões. 4 patas, movimento, som, os padrões vão encaixando pouco a pouco. Então um dia ela aponta para um gato e diz, cachorro, e você corrige, erro, correção, erro, correção, e é exatamente nesse ciclo que o aprendizado acontece. Não pela explicação, mas pela repetição, pela comparação, pela diferença entre acertar e errar. Agora imagine esse processo em uma escala impossível para um ser humano. Milhares de exemplos, milhões, bilhões, sem pausa, sem cansaço. É aqui que começa a inteligência artificial, não com consciência, mas com dados, dados suficientes para transformar repetição em padrão. A máquina não vê um cachorro, ela vê pixels, contrastes, formas matemáticas, distribuições de luz e ainda assim, mesmo sem entender o que é um cachorro, ela aprende a reconhecer um, não por significado, mas por probabilidade. Ela tenta, erra, ajusta, tenta de novo, erra menos e repete esse processo milhões de vezes. Esse processo tem um nome, aprendizado de máquina, machine learning, mas no fundo é apenas tentativa e erro, só que em velocidade extrema. E quando isso se torna mais sofisticado, surgem as redes neurais, camadas de decisão. Por exemplo, uma camada pode detectar formas, outra pode ser especializada em detectar relações, outra em estimar probabilidades. Aí você se pergunta, como um cérebro? Bem, quase isso. Próximo o suficiente para produzir algo que parece inteligência humana. É assim que a máquina aprende a dirigir, a diagnosticar, a recomendar, a conversar, sem entender, mas acertando. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável. A máquina não precisa entender para funcionar melhor do que nós em certas tarefas. Mas existe um problema. Se você ensina errado, ela aprende errado. Se os dados carregam viés, ela amplifica esse viés. A inteligência artificial não questiona. Ela não duvida, ela não reflete, ela replica padrões. No final, a IA não é apenas uma tecnologia. Ela é um espelho, um reflexo matemático do comportamento humano. E talvez a pergunta mais importante não seja como a máquina aprende, mas o que estamos ensinando a ela. Porque no fim, ao tentar criar inteligência, podemos estar apenas amplificando quem nós realmente somos.